Busted, me pegaram no flagra me arrumando, mas não tem problema. Welcome again, bem-vindo alunos do primeiro ano. Estamos aqui na aula 25.2, finalizando as aulas de verbos modais. Ufa, foram vários verbos modais, várias situações que aprendemos sobre eles e fechamos com chave de ouro no sentido de, não sei se vocês, compreenderam bastante, mas é aquela coisa, gente. Não compreendeu na primeira aula, não é assim que vai também aprender assim rapidão, não. Pera lá, você tem que ter ali um conhecimento X e aí vai pegando aos poucos, tá? Porque não é assim, viu, informação já aprendeu. Calma, não é assim que se aprende uma segunda língua estrangeira ou terceira língua estrangeira, no caso aí dos nossos alunos indígenas. Então, assim, vamos prestar atenção aí, caso tenha achado difícil alguma coisa, não tem problema, pesquise mais, pratique, que isso aqui é só o início para quem tem essa vontade de ter uma segunda língua, uma terceira e assim por diante. A gente está aqui na aula 25.2, como dito, shoulda, woulda é o título da nossa aula, que faz a referência aí aos verbos modais should, would, quando eles estão junto do verbo have. Lembra que a gente viu um momento lá na aula para falar de should have, mas verbo no particípio passado, que são verbos que vocês ainda não viram comigo, então se acharam difícil, calma, é porque vocês ainda não viram esse verbo comigo. E o woulda, que faz referência ao would have, mais um verbo no particípio passado. Na verdade, assim, é would have, né? O verbo no particípio passado eu estou colocando para mostrar que ele vem quando você usa essa estrutura de would have e should have. Muito bem, vamos lá. Relembrando que o should e o would são utilizados. Porque o que vai acontecer aqui? Eu não trouxe frases para vocês, né? Eu até pensei em trazer frases, porque eu acho que nessa aula até que daria para trazer essa revisão, contrário lá do verbo modal da primeira aula, que tinha mais verbos modais, mas eu não trouxe, tudo bem? Eu trouxe mesmo só essas partes para explicar aí para vocês o uso de cada verbo modal, que é o should e o would. O should, ele carrega o quê? Ele carrega conselho, ele carrega recomendação e carrega opinião, tudo bem? A gente pode, inclusive, pedir um conselho, dar um conselho, fazer uma forma afirmativa, negativa, e também interrogativa, utilizando essas três aqui, conselho, recomendação e opinião. Expectativa, também a gente usa para falar de should, além de probabilidade também. O should, ele é bem leve na questão do uso mesmo. E a gente também, eu deixei de fora a questão do should have aqui. Eu não coloquei o should have, mas você pode usar o should e o have, que é esse tal de shoulda, lá do título da aula, né? Para falar de algo que você, deveria ter feito, mas não fez. Já foi, não tem como voltar atrás. Não coloquei aqui, mas você também pode falar com essa ideia de passado, a questão do should. Tudo bem? E o would, esse outro verbo, que falando de verbo, tô misturando tudo, loucura. Would, que inclusive esses dois estão com cores assim, mas eles deveriam estar de cor azul. Agora que eu vi que eu não editei essas duas palavrinhas, eles deviam estar de azul, porque a aula todinha os verbos apareceram de azul. Quer ver? Vamos voltar lá para a aula aí como eles estavam de azul. É meu toque falando, olha aí, ó, tava da cor azul, era pra estar azul lá, é o meu toque falando. Mas voltando lá para aula de recuperação, não, de revisão, ainda não é atividade, espera lá. Would, esse verbo, ele tem mais usos que o should, você percebe aí, ele tá falando de quê? De pedido, de oferta, de convite, a gente usa ele para pedidos, ofertas e convites. Só um detalhe, eu tô sem o meu relógio ali, diretor, coloca o meu relógio para mim ali, que eu não tenho a mínima ideia de quanto tempo já passou. Pedidos, ofertas e convites. Aí eu também vou falar de hábitos passados, então a partir daqui são assuntos que você ainda vai ver comigo lá no primeiro ano ainda ou no segundo ano. Então, basicamente, o would, para fazer pedidos, né, de forma educada. Eu expliquei para vocês que isso costuma muito acontecer lá, de eles usarem I'd like, a estrutura de I would like para fazer pedido, ofertas e convites, ok? A gente viu nas formas afirmativas, negativas e interrogativas. Perdão, na negativa eu acredito que a gente não viu. Eu esqueci de verdade de colocar frases na forma negativa com would. Eu acho que eu não coloquei, mas de qualquer forma, só para mostrar para vocês, leve lá pro quadro. Me leve lá pro quadro, pelo amor de Deus. Eu esqueci. Eu tenho quase certeza que não coloquei nenhuma frase negativa para vocês. Mas, o que acontece? Como eu falei, todos os verbos modais seguem o mesmo padrão de negativo, né? É ele mais um not logo em seguida. Aí, na forma contracta, como é que vai ficar? Na forma contracta, você fica desse jeito. Wouldn't. Assim como should, na forma contracta, fica shouldn't.
Tudo bem? Eu acredito que eu não tinha mostrado para vocês nenhuma frase com would na negação. Eu tô com esse sentimento, não sei se é real, mas eu acho que sim. Mas de qualquer forma não tem importância. Vamos lá. Ele também vai falar de hábitos passados, que a gente falou sobre hábitos passados, quando a gente vai estudar sobre o used to lá, ainda aqui no primeiro ano, você vai ver que o would também é um verbo que vai ser utilizado para essa questão, para hábitos passados, com essa ideia aí de eu costumava a andar de bicicleta quando eu era criança, eu costumava jogar bola, então você vai usar o would para essas questões também, somente com verbos de ação, tudo bem? Situação hipotética que você vai ver lá na second conditional, na third conditional, coisas que você, né, você fica aí só na hipótese mesmo, que poderia ter sido diferente, mas não foi. Passado de will, você sabe que eu mostrei lá no último ponto que o would é o passado de will, também muito utilizado na reported speech, que é uma matéria que a gente ainda vai ver, e outras situações também. Então, ele vai ter esse final de ava ou ia, né? Ia, falava, andava, caminhava, falaria, gostaria, entenderia. Ele vai ter essas terminações aí, porque o would, ele não tem tradução, diferente do should e de todos os outros verbos modais que a gente viu so far, até agora. E é isso, gente. Passei do tempo aí também, eu tava sem meu relógio, eu não sabia mais ou menos quanto tempo tinha passado. Chegou o momento da atividade de sala, viu? Faça aí, vai dar tudo certo, tá facinho. And be right back. I'm back, estou de volta. Tá time aí pra gente tirar nossas questions, nossas dúvidas. And, né? Let's correct, vamos corrigir. A gente tem uma tirinha, essa tirinha aí, ó. Tirinha aí do Snoopy. Pra variar, a gente tem o Snoopy, esqueci o nome dela aqui. O nome dela, porque o dono do Snoopy é o Charlie Brown, mas o nome dessa moça não lembro. Mas vamos lá, tem essa tirinha e temos uma pergunta. Ah, tá aqui a Lucy. Ah, a Lucy, que inclusive lembra a professora de matemática, a Lucy, né? Que é o mesmo nome, só que a Lucy não é com Y, eu acho. É com I. Mas vamos lá fazer a leitura do que tá pedindo, porque aqui eu não consigo chegar nada, né? Anything. Vamos lá. You think... Será que eu já faço a leitura? Ah, porque a gente vai procurar o que aqui, ó? Na última imagem do desenho, Snoopy está meditativo porque Lucy... Aí a gente tem aqui a nossa conversinha aqui. Né? A gente tem uma conversinha aqui e eu confesso para vocês, eu sei que não tá tão bom de enxergar que essa tirinha, a qualidade não tá boa assim, eu sei disso. Mas é porque a gente procura, né, uma qualidade melhor, mas nem sempre aparece. Mas eu espero que vocês tenham tentado, aliás, conseguido entender. Eu acho que eu consigo enxergar mais. Eu tenho uma palavra que eu não tô entendendo muito o que está escrito ali, mas de qualquer forma, eu acho que é um G mesmo, mas vamos lá. Então vamos lá, 4 quadrinhos nessa tirinha, e a linguagem não verbal ajuda? Talvez não ajude mesmo não. Talvez não ajude mesmo não, porque na linguagem não verbal, que são as imagens, eu não vejo nada demais. Mas vamos lá para linguagem verbal, que é o que realmente vai mostrar pra gente. O Snoopy tá aqui olhando pra Lucy, e a Lucy fala: You think you can wake up each morning with a smile on your face? Well, that's not enough. Eu vou ler primeiro, depois a gente traduz, tá? E aí ela fala: You should start each day with a song in your heart, a gleam in your eye and a peace in your soul. E aí o Snoopy fala, depois de ter ouvido tudo aquilo nessa posição bem fofinha dele, ele olha assim, né, para o horizonte e pensa: That could ruin a good breakfast. Acabei falando run, mas é ruin. Então, that could ruin a good breakfast. Ou seja, aqui que tá realmente o humor da tirinha, e é justamente o que está sendo pedido lá para você, que é justamente na última imagem. A gente tem aí, falou sobre coisas horríveis que queria esquecer, queria que ele se comportasse como um ser humano adulto, não faz muito sentido, né? Ele é um cachorro, o fez economizar muito tempo com seu discurso chato, estragou a paz da manhã dele com a conversa dela, ou tentou convencê-lo a ser tão falante quanto ela. Bem, tem uns aqui que você imagina, por exemplo, essa E, poxa,
Ela tava tão falante, e ele só no final pensa um negocinho, mas o cachorro não fala, né, gente? O cachorro não fala. Inclusive, toda vez que ele fala, sempre é no balãozinho, né, de pensamento. Então, tem essa aí também. Na verdade, aqui a resposta não vai ser a letra E, já vou dizer. E não vai ser a letra B, tá? Por questões óbvias. Vamos ficar entre a C e a D. Qual será a resposta correta? Olha só, ela diz assim: You think you can wake up each morning with a smile on your face? Ela fala, você acha que você pode acordar toda manhã? Você pode, olha o can aqui, você pode acordar toda manhã com um sorriso no seu rosto, na sua cara, no seu rosto, na sua face? E aí ela fala, well, that's not enough. Bem, isso não é o suficiente. E aí ela começa. You should. Olha aí, ó. Ela tá dando uma recomendação aí, um conselho para ele. Você deveria ou você deve, enfim, você deveria começar todo dia, aliás, cada dia. You should start each day with a song in your heart, com uma música no seu coração. A gleam in your eye, um brilho nos seus olhos. Ai, gente, só eu já mandava ela, sai daqui. Um brilho nos seus olhos and peace in your soul. E paz na sua alma, como se isso fosse assim, só na hora de pedir, né? Que fosse fácil. E ela fala tudo isso e ele só olha pra ela e depois pensa, that could ruin a good breakfast. Ou seja, isso poderia arruinar um bom café da manhã. Talvez não nesse sentido aí de café da manhã, mas assim no sentido mesmo não literal, mas sim nesse sentido de quê? De estragar a paz da manhã dele com a conversa dela e por isso é a letra D. Não exatamente a alimentação, o café da manhã, mas a primeira coisa que você faz de manhã, uma das primeiras coisas que você faz de manhã, né, no modo geral, não é todo mundo que faz, obviamente, é tomar café da manhã. Ninguém quer tomar café da manhã, né? Com gente falando, ou reclamando, ou coisando, ou sabe-se lá o quê. Né? Então, você precisa de uma certa paz. Não é exatamente café da manhã aqui, mas de manhã tem essa seara aí das pessoas quererem uma certa paz, né? De modo geral, não é todo mundo. Enfim, então a letra D, porque estragou a paz da manhã dele, porque pôde arruinar o café da manhã, que é o primeiro momento do dia de uma pessoa, entre aspas, não generalizando. Certo? Então vamos lá para 2. A alternativa que apresenta uma obrigação mais leve. Olha aí, o mais leve aqui. Você sabe qual é a que apresenta a obrigação mais leve? Temos aí alguns modais que usam com essa ideia de obrigação, mas um aí é usado com a ideia de obrigação mais leve. Qual seria ele? Vamos lá, letra A. Letra A, nós temos aí. Só um minutinho que eu tô tentando. Agora sim. Na letra A, I must go home now. O must, ele é o rei da obrigação, né? Ele é o modal que mais fala de obrigação mesmo, de verdade, porque afinal de contas a obrigação dele é de verdade mesmo, é aquela obrigação mais forte, certo? A gente tem também aqui o might. I might have to go next week. I might have to go next week. Então aqui eu posso ir ou talvez vá na semana que vem. A ideia aqui não é obrigação mesmo, não tem nada a ver com obrigação. Might fala de possibilidade pequena no futuro, que é justamente a letra B com essa ideia de possibilidade pequena no futuro. E aí a gente tem o quê? Na letra C, we should go there to check everything. We should go there to check everything. We should. Should é outro verbo que vai falar de obrigação e é justamente esse, porque a obrigação do should é mais leve, né? Não é uma coisa assim, você é obrigada mesmo. É uma tipo espécie de recomendação ali, tá? Não tá tão assim nessa questão de obrigação muito forte, se é que você me entende. E é justamente a letra C que a gente está procurando. Por quê? Porque a letra D, I can go anywhere. Eu posso ir para qualquer lugar. Não tem nada a ver com obrigação. She could go tomorrow. Ela poderia ir amanhã, é uma sugestão, então não tem nada a ver com o que a gente está procurando. Letra C como resposta correta. Na 3, qual verbo modal seria equivalente às palavras em maiúsculo da frase eu não saberia o que fazer? Eu não saberia o que fazer. Aqui eu trouxe a forma negativa desse modal, nessa atividade. Porque a gente tem aqui, shouldn't. Shouldn't, para ficar aqui no lugar de não saberia, será?
Não, porque o shouldn't é dever, deveria. Não tem nada a ver com saber, né? Não tem nada a ver com saber. Mas só que não tem nada a ver mesmo, porque eu poderia muito bem... Aqui eu não tô pedindo para você colocar o verbo saber. Porque o verbo saber, aqui é o know, né? E o know realmente não está sendo pedido. Mas aí seria eu não deveria saber, né? Não deveria saber, seria assim, né? Porque o should, ele vai trazer essa carga de dever, deveria, enfim. Então, não. Aqui na letra B, will not ou won't, será que é ele? Não é. Não é porque somente a gente não aprendeu isso aqui na nossa aula de hoje, a gente não falou sobre isso, falamos que o would é o passado de will, mas a gente não teve uma aula exatamente do will not, que é a mesma coisa que o won't, que essa é a forma contracta dele, tá? Mas não é a letra B. A sim, a C. É a C? Claro que é a C. Wouldn't. Wouldn't. E não precisa colocar o verbo know aqui na minha resposta, não precisa colocar o verbo know, porque na verdade esse wouldn't, a carga que ele traz para o meu verbo saber é justamente essa paradinha aqui no final, é justamente esse iria no final. Então, como é que ficaria? I wouldn't know. Essa frase em inglês seria I wouldn't. Deixa eu apagar e fazer uma melhorzinha, como sempre, né? I wouldn't. Olha aí, ficou bem melhor. I wouldn't know. O que é isso? Eu não saberia. Então, saberia ficaria entre o know e o wouldn't, porque esse would dá essa carga desse sufixo no final do verbo. Can't não vai ser, obviamente, nenhum might not. Então, 3 respondida. Vamos para a nossa 4 e última. A gente tem aí para você preencher os espaços em branco com o verbo modal, que é correspondente ao sentido entre parênteses. Então, você tem aí 3 opções para falar de coisas que estão ditas aí também entre parênteses. Aqui em capacidade, qual seria? We could not fix the issue, ou we might not fix the issue, ou we should not fix the issue. Com certeza, se a gente está falando de incapacidade, a gente está falando could. Sim, porque na negativa, o could, assim como quem fala de quê? Fala de quê? De capacidade, né? Então, é só realmente ele mesmo, ou can. Então, nós não poderíamos ou não conseguiríamos o quê? Consertar o problema, ou arrumar o problema, que issue é problema. A letra B, a gente está falando de conselho, de advice. De advice, que é conselho em inglês, advice. Então, nesse conselho que a gente está falando, a gente vai usar o can, o would ou should. Para, e acabei de ver aqui um erro aqui, ó, que não deveria ter, não é? Saiu sat a palavra. Mas, gente, esses erros só acontecem porque esse negocinho aqui, esse PowerPoint, não aceita, às vezes, o inglês. Eu coloco a palavra em inglês e ele vai lá e arruma uma palavra que, inclusive, nem existe no português. Então, vamos lá. De novo aqui. Aqui vai ser could. Aqui não é sat, tá? Aqui a palavra é stay. O verbo stay, que é o verbo ficar. Fiquei nervosa demais. Acabei escrevendo a palavra errada. Ai, minha ansiedade. Stay, aqui could. Foi. Tá? E aqui é uma pergunta clássica, que é aquela coisa do should I stay or should I go? Eu devo ficar ou eu devo ir? É uma frase inclusive, muito famosinha, né? São 2 perguntas muito famosas. Aqui não é sat, tá? Aqui é stay. Só para deixar claro, stay, vai ficar. Então, é o quê? O should, né? O should vai falar de conselho, de advice. Então, should I stay or should I go? Devo ficar ou devo ir? Então, advice, é um conselho. E para finalizar, a gente tem aqui a nossa última questão da letra C, que vai falar sobre o quê? Exatamente, vai falar sobre algo que não está aí, que eu acabei de ver que não está aí na letra C. Mas eu lembro muito bem que a gente está falando de o quê? De oferta, de ofertar alguma coisa aqui. Eu lembro muito bem que na hora que eu fiz a atividade, eu lembro que era uma oferta, até por conta do contexto aqui eu já sei que é uma oferta. Quando a gente está ofertando alguma coisa, qual verbo modal a gente vai utilizar? Could, should or would. Obviamente, né? Would, que é o verbo que a gente utiliza, o verbo modal que a gente usa para ofertar, fazer um pedido, fazer uma oferta, dentre outras coisas. Então, a gente está aqui, would you like a cup of tea? O que é isso? Está aqui para falar, você poderia,
Você gostaria, aliás, poderia não, você gostaria de um copo de chá, é o que, de uma xícara de chá, copo de chá é bom, hein? Que é o que a dona Florinda fala pro seu Madruga, ó, não, pro seu Girafales, o professor. Would you like a cup of tea? Só que ela fala o quê? A xícara de café, né? Would you like a cup of coffee? Ou seja, gostaria de uma xícara de café? É isso, é o would. Não tá aparecendo aqui ofertar, mas eu vou arrumar lá na atividade para vocês, tá? Na letra C, a ideia era de ofertar, só não apareceu aí. Chegou aí para vocês as nossas referências e sim, finalizamos as aulas de modal verbs finalizadas. Espero que vocês tenham aprendido o máximo que vocês possam dessa matéria, que é simples, mas ao mesmo tempo complicada devido aos usos, mas a questão de gramática está muito fácil. Eu espero que vocês possam também pesquisar mais para quem tem interesse. Lembrando que as aulas aqui são muito importantes, mas não é o suficiente. It's not enough, ok? So, see you next class and bye bye.